A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 11, a Bíblia, um livro que deve ser estudado. Então, nós temos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nós podemos ler e ouvir. Eu coloquei as duas coisas aqui porque quando nós estamos na igreja, nós ouvimos a pregação e a pregação é baseada no quê? Na palavra do Senhor, sempre ali num texto bíblico, na escola dominical da mesma forma. Ou nós mesmos podemos pegar e estarmos ali lendo. Além disso, nós devemos o quê? Meditar na palavra de Deus. Também examinar, aí sempre é muito próximo, né? Meditar, examinar, às vezes a gente confunde um pouquinho. E guardar a palavra do Senhor. Tudo isso está interligado. Então, nós que somos cristãos, servos do Senhor, nós devemos ler e ouvir, nós devemos meditar, examinar e guardar em nosso coração a palavra do Senhor. Vamos ver cada um deles. Ler aqui, Apocalipse 1, verso 3, a parte A, diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia. Lembrando que bem-aventurado a gente pode trocar pela palavra feliz, né? Feliz aquele que lê, aquele que ouve a palavra dessa profecia. Um outro versículo aqui está lá em Romanos 10, 17, que diz assim: De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a gente começa a ter fé quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós lemos ali a palavra do Senhor, aquilo vai nos dando fé, vai aumentando a nossa fé. Por isso é importante participar dos cultos, para a gente ouvir a palavra, para a gente ouvir os testemunhos, que é tudo baseado no quê? Na palavra do Senhor. O que significa então meditar? Significa considerar, ponderar, pensar sobre, refletir. Seria ler em silêncio, falar consigo mesmo internamente no pensamento. Então a gente fica meditando. Então às vezes a gente vai no culto, a gente escuta a palavra, ou a gente lê um versículo bíblico, a gente leu algo ali da palavra do Senhor, e aí a gente fica o quê? Meditando, fica pensando, refletindo, comparando com a nossa vida, às vezes no dia a dia, vai para a escola, quem trabalha, vai trabalhando e vai pensando naquela palavra. Então está meditando. Olha aqui alguns versículos. Salmo 1, verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A gente não consegue ficar lendo a palavra, carregando, mas meditando no nosso pensamento ali, a gente consegue estar pensando na palavra do Senhor. Josué 1:8, a parte A. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então também aqui, meditar de dia e de noite, quer dizer, o nosso pensamento estar voltado na palavra do Senhor. E o que significa examinar? Significa estudar, observar atentamente, investigar os detalhes. Lá em Esdras 7:10 nos diz assim: Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, examinar é um pouco mais, é você observar e investigar os detalhes. E o que significa guardar? Significa defender, proteger, zelar e esconder. Lá em Salmo 119, verso 11, nos diz assim: Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, nós lemos a palavra, nós meditamos na palavra, nós examinamos a palavra e também nós guardamos em nosso coração. Isso é que nós devemos fazer com a palavra do Senhor. Isso aqui, olha, tudo que nós falamos só tem valor se houver o quê? Obediência. Porque assim, tem pessoas que ela escuta, que ela até reflete, fica pensando, ela examina, ela guarda no coração, quer dizer, quando a gente diz guardar, ela tá lá, ela sempre lembra daquilo. Mas se não houver obediência, se ela não pôr em prática, se ela não obedecer o que o Senhor está falando, de nada tem valor. Ali a obediência, a prática da palavra é que vai produzir bons frutos, é que vai ter algum valor. Então, olha lá, a desobediência é a obediência em relação à palavra do Senhor. Vamos ver alguns versículos que nos fala disso. Então, se nós formos obedientes à palavra, olha, lá em Salmos 1, 2, 3 diz assim: Antes tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite.
Ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Então, aquele que medita, aquele que guarda, que pratica, vai ser o quê? Vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro, né? Uma árvore frutífera, bonita, que todo mundo gosta de estar perto ali, de comer o fruto, tem a sombra para se proteger do sol. Então, é uma árvore bonita. E é assim que vai ser a vida do crente. Se nós servimos ao Senhor, nós daremos bons frutos, seremos pessoas agradáveis, pessoas que as outras querem estar perto. Desobediência, aqui, ó, lá em Salmo 1, do verso 4 ao 6. O mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva o que? A destruição. Então, quem não obedece, quem não segue ao Senhor, o caminho dessa pessoa é o que? O caminho de destruição. Um outro exemplo aqui, lá em Deuteronômio 28:1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, quer dizer, ó, se ouvires atentamente, quer dizer, se você pôr em prática, guardar, tiver cuidado, o que vai acontecer? Você vai ser exaltado sobre todas as nações. O Senhor vai te guardar, o Senhor vai te exaltar. Lá em Deuteronômio 28, agora do verso 15 ao 16, olha lá. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás tu no campo. Então, quem não segue a palavra do Senhor, ele vai ser humilhado, ele não vai conquistar as coisas, não vai ter sucesso. Mas que sucesso? A gente está falando só do sucesso terreno, das coisas que não vai alcançar misericórdia, não vai aos céus com o Senhor quando ele vier buscar a igreja. Então nós devemos ouvir atentamente a voz do nosso Deus. Dicas para o estudo da palavra de Deus. Então, primeiro aqui, ó, procura um lugar calmo, tranquilo, que você fique confortável. Tente ficar em algum lugar para você não se distrair. Preferencialmente não use o celular, porque vai chegar mensagem e você vai se distrair. Então, às vezes algumas pessoas usam ali a Bíblia, né, no celular, não é pecado algum usar. O problema é que às vezes a gente está usando, começa a chegar mensagem, a gente fica curioso para saber e acaba se distraindo. Antes de iniciar, faça uma oração pedindo a Deus discernimento e que Ele fale com você. Então, antes de ler, de começar a estudar a palavra do Senhor, ore. Peça ao Senhor para que Ele te ajude. 3. Escolha um tema ou um livro que queira estudar. Se não tiver ideia por onde começar, leia o texto que foi pregado lá no culto, no último culto que você foi. Se não, eu quero estudar um livro da Bíblia. O que eu aconselho sempre? Pega o Novo Testamento, pega os 4 evangelhos ali, escolhe um deles e começa a ler, a meditar, porque é um pouco mais fácil para entendimento. 4. Se possível, procure mais de uma versão da Bíblia, seja física ou digital. Tem a linguagem de hoje, tem outras linguagens que você pode estar lendo que às vezes facilita mais o entendimento. Tenha um dicionário ou pesquise na internet o significado da palavra, mas procure mais de um lugar. Né? Bom, às vezes não entende aquela palavra, procura, né? Na internet tem. O que acontece às vezes é que tem um pouquinho de diferenciação, então procure mais de um lugar para ver se realmente é aquilo que está sendo falado, que é realmente o significado. Faça anotações, grife os textos que te chamam mais atenção. E se ainda está com dúvida, procure alguém de confiança. Cuidado com a internet. Da mesma forma que a gente tem coisas boas na internet, às vezes tem algumas pessoas que são contrárias à palavra do Senhor, ou tem outro pensamento, que não professa a mesma fé exatamente como a gente. Então, se ainda fica um pouquinho de dúvida, procure o professor da escola dominical, procure o pastor, procure os pais, né? Alguém que possa aí te ajudar um pouco mais na palavra, no estudo da palavra. Amém? E aí chegamos aqui na nossa conclusão. Se lermos, meditarmos, examinarmos e guardarmos e formos obedientes, muitos erros serão evitados, menos pecados cometeremos e, consequentemente, mais próximos de Deus nós estaremos. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe.